Meus amados irmãos, queremos cumprimentar a todos com a paz do Senhor. É com muita alegria que estamos aqui mais uma vez, no nosso podcast da Escola Bíblica Dominical, aqui da Igreja Assembleia de Deus em Altamira, para comentar mais uma lição. Estamos estudando, como os irmãos já sabem, a nossa revista, A Igreja em Jerusalém. E hoje nós estamos estudando a lição de número 8, uma lição muito importante, como as demais, é claro, que cada uma delas traz lições importantes para nós e edificação também para a igreja. Hoje nós vamos estudar a lição número 8, que traz como tema uma igreja que enfrenta os seus problemas. E para comentar essa lição, nós estamos aqui com o nosso convidado especial, o diácono presbítero Adão, que está aqui conosco. Irmão Adão, ou presbítero Adão, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor, presbítero Elias, ressaltar que é diácono, né? Afinal, todos nós somos diáconos mesmo, por mais de presbítero, pastor, né? E é sobre isso também que nós vamos estudar hoje aqui, nessa lição número 8. Com certeza. Quero dar também a paz do Senhor para todos que nos ouvem, toda a nossa igreja, nossos irmãos e amigos. Tenho certeza que será uma lição abençoada, como tem sido todas as outras, onde iremos aprender, e principalmente você, professor, para lecionar de uma melhor forma na sua classe, na Escola Bíblica Dominical de domingo. Será uma bênção em nome de Jesus. Amém. Então é isso aí. Eu quero também reforçar aqui o que o presbítero Adão já falou. O nosso desejo aqui, o nosso intuito com este podcast é sempre trazer esse subsídio para os irmãos, né, esse apoio para que os irmãos consigam, da melhor forma possível, trazer uma aula, né, excelente para os seus alunos, nas suas classes, e quem sabe a gente pode ajudar aqui de alguma forma. Os irmãos que vão assistir esse podcast, com toda certeza vão tirar lições importantes, assim como nós também estamos tirando, né? Cada lição que nós gravamos aqui, nós tiramos lições importantes, aprendemos muita coisa, né? Através das nossas lições da Escola Bíblica Dominical. Presbítero Adão, nós vamos, portanto, com essa lição, né? Uma lição que enfrenta seus problemas, como o senhor já falou. A gente vai desenvolver muito aqui esse tema da diaconia, né? Que afinal de contas é o tema do texto básico, né, o texto bíblico que a gente vai ler aqui. E aí eu quero pedir que o irmão Adão, o presbítero Adão, leia para nós, por gentileza, o texto áureo e verdade prática, presbítero Adão. Leia para nós aí, por gentileza. Muito bem. O texto áureo, nossa lição 8, diz: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, as quais constituamos sobre este importante negócio. Está lá em Atos capítulo 6, versículo 3. E a nossa verdade prática diz: uma igreja cheia de sabedoria do Espírito age sabiamente para resolver conflitos de relacionamentos. Né? Muito bem. Eu gostaria de ler aqui, pelo menos uma parte da leitura bíblica em classe, porque, presbítero Adão, esse é um assunto não tão bem conhecido assim, né, entre nós, e quem sabe o irmão que vai assistir não tem muita familiaridade com o texto e, portanto, às vezes a gente não tem muita noção do que está se tratando. Então, por isso, vou ler aqui um pouquinho do nosso leitura bíblica em classe, para que os nossos irmãos possam estar aqui informados de qual texto nós estamos estudando, né, nessa lição. Então, veja só, no capítulo 6 de Atos, capítulo 6, versículo 1 em diante, o texto diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. E os 12 apóstolos, né, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. Eu gostaria de ler até aqui, a lição vai continuar o restante do texto, né? Mas pelo menos até aqui já dá para nós ter uma noção do que se trata, né, presbítero Adão? A gente vai, portanto, comentar esse texto aqui, e a lição toda ela é desenvolvida a partir dessa leitura bíblica em classe, e exatamente esse capítulo 6 de Atos que a gente vai comentar sobre essa lição, né? Exatamente. É importante destacar também o versículo 7 deste capítulo, que fala: e crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava
muito número dos discípulos e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Sim, né? sim. Porque nós precisamos entender, compreender antes de tudo, principalmente antes de dar uma lição dessa, Sim, que toda a igreja tem problema. sim, Né? E a igreja primitiva também não era diferente. sim, sim. Mas por mais que tinha seus problemas, a igreja continuava crescendo, crescendo, crescendo. Quando nós vamos olhar lá para Corinto, a igreja de Corinto, Sim. que o apóstolo Paulo escreve a primeira carta, nós vamos analisar que a igreja de Corinto é mais fácil você estudar toda a carta de Coríntios pelos problemas da igreja do que o próprio por capítulos, Sim, né? Porque Paulo escreve a primeira carta só para resolver problemas. Sim, sim. Assim também como tinha problemas na igreja de Tessalônica, que alguns irmãos deixaram de trabalhar porque achavam que Jesus já estava voltando e Paulo Sim. também teve que agir. Com Né? certeza. Então a igreja primitiva teve problema, assim como todas as igrejas hoje também têm problema. Sim. Mas é importante entendermos que em meio aos problemas precisamos ainda mais confiar no Senhor, que Ele resolverá para nós e a igreja continuará em constante crescimento. Sim, com certeza. Aliás, a gente percebe aqui, presbítero Adão, que os problemas, eles aumentam exatamente em consequência do crescimento da igreja, né? Exatamente. Então, se a igreja está tendo problemas no seu meio, já é um sinal de que ela está crescendo, né? Ela está crescendo, que o que a gente vai ver aqui exatamente é isso. E isso me chama a atenção, porque a nossa lição, nós até estudamos aqui, acho que na lição 3 ou 4, a igreja de Jerusalém como um exemplo para nós, né? Como um padrão, né? A ser seguido por nós. Mas é muito importante que Sérgio também trazendo aqui, que esta igreja, que é o modelo para nós, também tinha problemas. Exatamente. Então, os problemas que nós temos hoje não é simplesmente inerente a nós, não é algo que surgiu já na nossa época, né? No nosso tempo. Não, não. Os problemas sempre existiram. Por quê? Porque as igrejas são formadas de pessoas. E as pessoas são imperfeitas. Exatamente. Nós somos imperfeitos. Só Deus é perfeito. Então, se a igreja é formada de pessoas imperfeitas, logo terão problemas. Porque nós estamos lá. Somos imperfeitos, logo vai ter problemas nas igrejas, porque nós somos imperfeitos, né? E quanto mais pessoas, mais problemas, exatamente. Mais suscetíveis está a ter problemas. Claro, claro. Cada um de nós, presbítero Adão, temos nossos problemas. Ora, se eu estou com meus problemas, eu vou para um lugar participar de uma instituição, né, de um movimento social, ora, eu vou levar meus problemas para lá. Né? Sempre a gente leva problemas, a gente tem problemas, e os problemas vão acontecendo. Então, se eu tenho 100 pessoas, eu tenho, digamos, 100 problemas. Se eu tenho 200 pessoas, eu tenho 200 problemas. Então, quanto mais pessoas, mais problemas tem. Isso aí é algo que a gente deve ter consciência disso. Agora, como você já falou aqui, o que nós temos que ter em mente é que os problemas, eles devem ser resolvidos. Isso. Se observa que a igreja aqui em Jerusalém, ela não, digamos assim, não empurrou para debaixo do tapete os problemas. Não se esquivou, né? Não. Ela resolveu os seus problemas. É que, às vezes, a gente fica com medo de enfrentar os problemas. Né? Não, melhor deixar para lá, né? Melhor deixar do jeito que está, senão vai trazer muita complicação, vai complicar ainda mais. Não, nós temos que ter sabedoria, e nós vamos ver aqui na lição, que é uma das características dos diáconos aqui que foram escolhidos, que fossem cheios do Espírito Santo e de sabedoria, para poder resolver os problemas. Então, a gente precisa ter essa consciência de que os problemas, eles são algo inerente às nossas lideranças. Nós exercemos, digamos, uma liderança. Essa liderança, ela vai trazer para nós algumas consequências, e uma dessas consequências exatamente são os problemas que nós temos que resolver. Então isso já é inerente à liderança. Quem lidera já tem que ter consciência de que ele vai ter problemas, e esses problemas terão que ser resolvidos. E aí a igreja de Jerusalém, o que eles fizeram? Diante do problema, eles logo tomaram uma posição, eles deram atenção a isso. Então, uma das coisas que a gente não pode fazer é não dar atenção. Não, deixa para lá, não dá atenção, não. Os problemas, a gente tem que dar atenção para poder ser resolvidos. Né? Não podemos deixar de lado, menosprezar os problemas. Não, temos que buscar a solução, que foi isso que a igreja fez aqui, né? Exatamente. Então, vamos lá, o que acontece? A igreja de Jerusalém começou ali com 120, né, no dia de Pentecoste. Sim. E aí logo já foi para 3.000 alguma coisa.
5 E lá mil vai, já estava em depois. 5 mil, e agora, o que aconteceu? A igreja de Jerusalém, ela sempre tinha o cuidado de fazer o trabalho espiritual e material junto. Então, o trabalho social da igreja, que é, de certa forma, uma obrigação nossa, esse trabalho era feito com muita maestria pela igreja de Jerusalém. Né? Nós vamos ver isso depois lá acho que no terceiro ponto, como é que funciona isso. Então, o que acontece? A questão é que com o aumento da igreja, né, um crescimento exorbitante da igreja, muitos irmãos se convertendo, você leu ainda agora aqui que até os sacerdotes, né, eles se convertiam. Exatamente. Então a igreja crescia de uma forma extraordinária. Então os apóstolos não estavam conseguindo resolver todas as demandas da igreja. Né? Os apóstolos estavam muito imbuídos no ministério da palavra e também da oração, e aí não estavam conseguindo desenvolver os outros trabalhos, digamos, sociais, né? Por isso a lição, a Bíblia diz aqui, nós lemos agora há pouco, que começou uma murmuração aqui entre os irmãos da igreja por parte de um povo, né, que a Bíblia chama aqui de os gregos, que na verdade não eram gregos, eles eram judeus, porém eles estavam aculturados, né, com a cultura grega. Foram judeus que foram dispersos, né, e eles estavam já aculturados com a cultura grega. Eles não falavam mais o hebraico, né? Sim. Eles já falavam o grego, porque naquela época o grego era o idioma oficial, né? Como nós temos hoje, por exemplo, o inglês. Naquele tempo era o grego, que o Império Grego, né, através de Alexandre, ele conseguiu implantar o idioma grego como idioma oficial, né? Isso. Então, naquele tempo, todo mundo acabava aprendendo o grego. Então, esses irmãos aqui, esses judeus, eles falavam grego. E eles se converteram, né, ao cristianismo. Ouviram falar de Jesus, ouviram falar do crescimento da igreja, e eles vieram, né, e se converteram ao cristianismo. Então, há aqui uma menção que eles entenderam que as suas viúvas estavam sendo desprezadas pelos irmãos judeus, de fato, que eram judeus, né? Sim. Porque a gente percebe que acabava que tinha um pouquinho de problema exatamente entre os judeus, que eram judeus nascidos em Israel e que estavam morando em Israel, né, que não foram levados para o cativeiro, que ficaram na terra. Eles se julgavam, de certa forma, melhor do que os outros que foram levados para o cativeiro, né, e que estavam em terras estranhas. Como eles estavam lá na terra dos judeus, que era aquela terra abençoada que Deus deu para eles, né, e tal, eles se achavam melhor. Então, os irmãos aqui de fala grega entenderam que eles estavam sendo, de certa forma, um pouco discriminados, digamos assim, nos nossos dias de hoje, né? E as suas viúvas não estavam sendo atendidas, assim como as viúvas dos judeus que moravam em Jerusalém. Então eles começaram a reclamar, né? E aí o que os apóstolos fizeram? Tomaram providência. Não, peraí, vamos ver, vamos verificar, vamos resolver isso. E aí a lição vai dizer que a Bíblia também diz que eles convocaram, né, os discípulos, os irmãos, e pediram que eles escolhessem pessoas para que fossem constituídas para trabalhar sobre esta questão da assistência social, né? Eles chamam aqui deste importante negócio, né? Para você ver que era algo tão importante na igreja, e isso a gente tem que ter essa consciência também, que o trabalho de Deus, a obra do Senhor, ela não é só de cunho espiritual, ela precisa andar de mãos dadas com o trabalho social, esse trabalho material que a gente chama, que na verdade não há uma divisão, a gente entende que é o mesmo trabalho em duas facetas, né? Eu acredito que nós percebemos, segundo a Bíblia, que o trabalho de Deus ele é feito nessas duas áreas, né? O espiritual, ele envolve as duas áreas, essa questão da palavra, da oração, mas também a assistência social. Então isso a gente pode dizer que é um trabalho só. Exato. Apesar de que a gente acaba separando, né? Tem o trabalho espiritual e o material, mas é um trabalho só, com duas facetas, com dois lados. Então, os discípulos, os apóstolos que tomaram a providência, pediram que os irmãos escolhessem, né, 7 pessoas, 7 homens, 7 varões, né, eles falaram aqui, e que tivessem algumas qualidades. Eu vou ler aqui só para a gente situar aqui. Sim. Olha, esses 7 varões que iam trabalhar neste trabalho social da igreja, deveriam ter algumas qualidades. Primeiro, boa reputação. Observe, presbítero Adão, que o povo de Deus que trabalha na obra do Senhor é uma das primeiras características cobrada dele, cobrada de nós. Nós que trabalhamos na obra do Senhor,
Nós temos esse compromisso, essa responsabilidade de ter boa reputação. Ou seja, nós temos que ter a aprovação daqueles que se relacionam conosco, do nosso grupo social, dos nossos irmãos que a gente está convivendo, nós temos que ter a aprovação deles. Então, boa reputação entre eles, entre os irmãos, cheios do Espírito Santo, pessoas que não fossem carnais, mas que fossem espirituais, que andassem, como Paulo diz, que andassem em espírito, cumprindo, né, e praticando o fruto do Espírito, pessoas espirituais, que fossem também cheios de sabedoria, porque isso aqui também é uma coisa que chama a atenção, porque o ministério, os irmãos, as irmãs que trabalham na frente da obra, tem que ter muita sabedoria. Para a gente não, presbítero Adão, em vez de, a gente às vezes quando vai resolver um problema desse aqui e outros que nós temos na igreja, para a gente não arrumar mais um problema. Às vezes você vai resolver um problema, se você não tiver sabedoria, você nem resolve aquele e acaba arrumando mais outro. Exatamente. Né? Então, aqui cheio de sabedoria, era uma das qualidades também. Por quê? Porque na situação que estava, aquele motim, né, aquele problema ali, e aí um falava uma coisa, outro falava outra, aí se alguém que fosse para lá, que não fosse sábio, podia causar um problema mais lá, causar um conflito maior. Então, tinha que ter muita sabedoria para chegar lá com prudência, com cautela, né? E, como diz o pessoal, jogar água na fervura, né? Isso. E deixar que aquilo fosse apagado e resolvesse de maneira sábia. Então, essas são as qualidades das pessoas que foram escolhidas, e essas pessoas, como o senhor já disse, é que foram exercer a diaconia, foram servir à mesa. Existia o altar e a mesa. Então, os apóstolos estavam no altar. Eles precisavam de alguém para servir a mesa, para cuidar da mesa. Então, na igreja, sempre tem o altar e a mesa. Então, nós temos que ter pessoas para trabalhar no altar, mas também para trabalhar na mesa, porque os trabalhos são iguais. Não tem um mais importante do que o outro. Então, vamos ver aqui também que os diáconos não são mais importantes do que ninguém na igreja, né? São tão importantes quanto qualquer um outro trabalho na igreja. O trabalho dos diáconos são tão importantes que o próprio Jesus disse que ele não veio para ser servido, mas para servir. E a palavra servo é a mesma palavra diácono no grego, é a palavra servo. Então, quem está servindo está exercendo a diaconia, né? Exatamente. Aqui em Atos 6, presbítero Elias, existe uma situação que a igreja não tinha passado, né? Sim. No capítulo 5 nós vamos ver que a igreja enfrenta um problema em relação à mentira, né? Já no capítulo 6 é um problema social, né? Em relação à cultura, como o senhor bem falou, né? Existiam os judeus helenitas, né? Que falavam grego, e existiam os judeus de Jerusalém que falavam aramaico, né? Então essa confusão cultural, por essa divisão de língua, acabou gerando esse problema. Então era um problema que a igreja estava enfrentando aqui, diferente do que a igreja vinha enfrentando. Sim, é um problema novo, né? Era um problema novo e exigia também uma atitude nova. Exigia uma atitude diferente. Sim. E nós podemos analisar que os apóstolos, eles, em primeiro lugar, eles colocam o problema diante de Deus. Eles confiam plenamente em que Deus pode ajudá-los a resolver o problema. Sim. Toda igreja, todo líder, toda pessoa, todo servo de Deus que busca, mediante aos problemas, principalmente os problemas novos, confiar primeiro em Deus, consegue obter êxito em suas soluções dos problemas. E nós vamos ver aqui, como o senhor bem disse, que eles são ali, portanto, tomam a decisão ali, portanto, de separar diáconos para poder servir, né, e resolver esse problema cultural e servir as viúvas dos judeus helenitas que estavam ali sendo questionados, que estavam ali questionando que não, as suas viúvas não estavam sendo servidas como deveriam ser servidas, né? Sim. Então nós podemos analisar essa decisão, né, dos apóstolos mediante a esse problema novo que estava surgindo ali naquele momento ali em Atos 6, né? Sim. Então é uma situação em que podemos ver também a igreja trabalhando, como o senhor disse, do lado social, não só do lado espiritual. O que é que nós precisamos ter muito cuidado nos tempos de hoje de trabalhar no lado social também. E é o que o comentarista vai dizer aqui no subtópico 3, né? Qual é
a prioridade. É trabalhar do lado social ou trabalhar do lado espiritual. Né? Há quem diga que é trabalhar do lado social, há quem diga que é trabalhar do lado espiritual. Né? Mas qual será que é a verdadeira prioridade? Né? Então essa lição é muito interessante, nós compreendermos esse contexto para dar continuidade aqui. Sim, com certeza. Então está aqui o primeiro ponto, identificação dos conflitos, já foi dito aqui, era de natureza cultural. Então é uma questão de culturação. Os judeus helenísticos e os judeus de Jerusalém, que de fato moravam em Jerusalém. Então, essa cultura diferente, línguas diferentes, acabou gerando um problema entre eles. No final desse subtópico, eu até marquei aqui, que diz assim: a unidade da igreja não pode ser ameaçada por conflitos de qualquer natureza. Aqui o grande cuidado dos apóstolos era com a unidade da igreja. Essa unidade da igreja, ela não pode ser prejudicada em nada e por nada. Pode. Nada deve prejudicar, nada deve abalar a unidade da igreja. Em toda e qualquer circunstância, a igreja deve manter a sua unidade, porque para isso nós fomos chamados. Nem por questões culturais. Questões culturais também não devem causar uma desunião dentro da igreja. Sim. Né? Isso, em nossos dias hoje é um problema. A questão da cultura ainda é um problema dentro da igreja. Você percebe que essa questão cultural, a gente está acostumado com a nossa cultura. Quando a gente vai para um outro lugar, digamos, que tem uma outra cultura, você já se choca com aquilo ali, né? Por quê? Porque você julga o outro pela sua cultura. Né? É o chamado etnocentrismo, né? Você avalia o outro através da sua cultura, da sua etnia, né? E às vezes você acha que o outro já está errado, né? Porque não faz como você faz. Não, a gente precisa ter muito cuidado, porque essa questão de cultura, às vezes, não influencia tanto, né? E sim o resultado disso que faz a diferença. Então, precisa ter que ter muito cuidado com isso, porque senão a gente entra em conflito com os nossos irmãos por causa da cultura. Né? E a cultura não é tão importante assim. O importante é a Bíblia, as Escrituras e aquilo que Deus tem colocado diante de nós. E aqui mostra o entendimento dos apóstolos, presbítero, que a palavra de Jesus, o Evangelho, ele era para todos, tanto para os judeus helenitas, tanto para quanto os judeus que moravam em Jerusalém. Né? É para todos os judeus, né? A palavra de Deus era para qualquer um que aceitasse. Não tinha separação cultural, separação de cor, de raça, nada. A palavra, o evangelho estava apta para todos que quisessem a receber. Isso mostra que os apóstolos entenderam isso. Sim, com certeza. Aí aqui o segundo subtópico fala do conflito de natureza social. Nós já falamos aqui, né? Isso. O problema, como é que era, né? As viúvas entenderam que estavam sendo desprezadas. Digamos, eles priorizavam as viúvas deles, de Jerusalém, né? Aí, se sobrasse, digamos assim, aí alcançava as outras, né? Senão, estava tendo esse problema. Então, essa foi a causa, né, da situação em que os apóstolos resolveram. Aí, como o senhor já citou aqui, é a prioridade. Veja só, como você já falou, irmão, presbítero Adão, não existe um mais importante do que o outro dentro do trabalho do Senhor. Digamos que o trabalho social, espiritual da igreja, que acaba sendo a mesma coisa, é como se fosse um pássaro com duas asas. Se tirar uma asa, ele cai, ele não voa. Para ele andar, para ele voar, ele precisa das duas asas. Não há possibilidade de andar uma coisa só, de andar só com uma asa. Não, ele não vai conseguir voar. Então, a obra de Deus, do mesmo jeito, não há um mais importante do que o outro. O espiritual é mais importante? Não. O social é mais importante? Não. O importante é os dois. Exatamente. Tem que andar juntos, né? É como a questão da palavra e a oração. Qual é mais importante? Não tem mais importante. Os dois são iguais. A palavra e a oração, né? É o que o texto fala aqui, e os dois são importantes do mesmo jeito, os dois são indispensáveis dentro da fé cristã, principalmente. Muito bem. Então vamos aqui, eu gostaria de ler esse ponto aqui que me chamou a atenção, que diz assim, olha, é muito comum a ideia de que o cristão deve cuidar apenas da esfera espiritual e negligenciar o social. Cria-se dessa forma um entendimento nada bíblico, de que primeiro deve ser privilegiada, a primeira deve ser privilegiada, né, e a segunda negligenciada. Assim, por exemplo, um evento musical recebe grande atenção porquanto mexe com as emoções, enquanto um trabalho social
numa igreja local carente, conta com poucas adesões. Negligenciar os mais necessitados é um dos pecados denunciados tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Está aqui as referências, né? Isso. Não podemos ignorar a situação social dos menos favorecidos e pensar que dessa forma estamos adorando a Deus em espírito e em verdade. Observe que isso aqui nos chama muito a atenção. É algo a ser pensado, porque nós às vezes fazemos, como digamos assim, o espiritual que a gente entende que tem que ser feito, claro, e tem que ser feito mesmo, e desprezamos o social. Então, quantos irmãos, às vezes, que estão precisando da nossa ajuda e a gente não se disponibiliza. Então, por isso que eu falei no começo aqui que essas lições são importantes para nós também. Nós aprendemos com as lições, né? Com essas lições da escola dominical. Por isso que é importante, presbítero, participar da escola dominical, comprar essas lições, porque isso aqui é algo importante para a igreja, né? Verdade. A gente às vezes até sabe disso, mas quando a lição vem, ela acaba dando aquele choque de realidade na gente, desperta, né, para a gente fazer isso. Então, observe que o próprio Jesus disse que aquele que der um copo de água fria a um dos seus discípulos, em qualidade de discípulo, não perde o seu galardão. Um copo de água fria. Então, observe que o social ele é muito importante. Né? Tem muitos cristãos hoje, presbítero, e eu acredito que muito em nosso meio pentecostal, que acreditam que ser crente é só vir à igreja, né, ao domingo à noite, Sim. dar glória a Deus, dar aleluia, falar línguas estranhas, ir para casa e pronto. Sim. Já exerceu sua função de ser cristão. Sim. E tem muitos ainda que acreditam que ser cheio do Espírito Santo é isso. Sim. É só falar línguas estranhas. Nós precisamos entender que quando os apóstolos vão separar ali, eles dizem que os diáconos precisam ser cheios do Espírito Santo. Sim. E a função que eles iriam exercer, sendo cheios do Espírito Santo e de sabedoria, era servir. Era social. Né? Era justamente o trabalho social. Sim. Então, ser cheio do Espírito Santo não é só vir à igreja, falar em línguas estranhas, dar glória a Deus, bater palma, né? Não. Ser cheio do Espírito Santo é servir a igreja, Sim. é servir os irmãos, é servir aqueles que mais precisam. Às vezes o cristão é cheio de glória a Deus, aleluia, mas não fala com seu irmão direito, não tem carinho, não tem amor, não gosta de servir, não gosta de cuidar. Sim. Né? E isso está indo de total contraditório com o que a Bíblia diz. Então é importante destacar isso aqui, como o senhor disse, não tem prioridade. Sim, sim. O espiritual e o social precisam andar assim em conjunto. Né? Com certeza. Aí o segundo tópico da nossa lição diz assim, a delegação de tarefas, né? Aí a gente vai aqui para o primeiro subtópico, o ministério da palavra e da oração e da palavra, né? Assim, avaliando à luz da Bíblia, eu poderia dizer, presbítero Adão, que na verdade a oração nem é um ministério. Sim. Se você olhar no próprio texto sagrado, o irmão colocou, claro, aqui, mas é de um modo geral que ele está falando. Mas se você olhar para a palavra aqui, veja o que diz aqui o versículo 4. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. A palavra, sim, é um ministério. Sim. A oração é algo cotidiano, é um viver diário nosso. Para nós orar, nós não precisamos ter um ministério da oração, não. Nós temos que orar, todos os crentes têm que orar. Né? Então, já o ministério, por exemplo, da palavra e outros dons espirituais que a gente tem, isso a Bíblia diz que é dado por Deus, né, àquele que Ele quer. Então, digamos, o ministério da palavra, Deus deu para um, deu para outro Ele não deu. Exato. Já a oração, não, a oração é todo crente tem que orar, todo crente. Então, hoje, você pode ter um ministério, ter um dom, e amanhã não ter mais, não está exercendo mais esse dom. Agora a oração não, a oração ele é direto, né? É constante, todos os dias. Então, se você for olhar biblicamente, nem chega a ser um ministério a oração, né? Mas é um viver diário, é algo que você tem que fazer todo dia, e todos nós, todos os crentes têm que orar. Não é que vai ficar esperando e receber um dom ou um ministério de oração, não.
aceitou Jesus, ele já tem que orar todos os dias, orar sem cessar, né? Talvez ele coloca junto aqui na mesma ideia daquela do pássaro, não quer com as duas Sim, asas, sim, né? Ele até cita aqui uma moeda, Sim. né, com os dois lados, mas Sim, é a mesma moeda, a mesma que a coisa. oração e a palavra, elas precisam andar juntas, né? Sim. Mas é claro que, como o senhor bem citou, todo cristão, ele tem o dever, ele tem a obrigação e tem que buscar sempre, né, Sim, a oração com certeza. do Senhor. Nem todos têm o dom da palavra, o ministério Sim. da palavra, né? Mas todos precisam orar. Sim, então como eu já falei aqui, a oração e a palavra, como também o trabalho espiritual e social, eles têm a mesma importância. Você até observa que no versículo aqui, que vem primeiro aqui é a oração, né? Sim. Então por isso nós temos até o hábito de sempre que a gente vai, digamos, falar da palavra ou pregar alguma coisa assim, alguma coisa da Bíblia, a gente primeiro ora, né? Porque Isso. aqui a oração até veio primeiro mesmo. Isso. Né? Ou seja, indicando aqui de que para você falar das coisas de Deus, das coisas espirituais, das escrituras, você primeiro ora. Realmente a oração vem em primeiro lugar. Por isso que eles falaram aqui, nós vamos perseverar na oração e na palavra. Oração e palavra. Então, a nossa vida é essa, né? A vida do crente é essa, oração e palavra. Oração e palavra, diariamente, para que nós possamos estar alimentados, que são as nossas armas, né? E em tudo, né? A oração, não só para quem vai pregar, mas para quem vai cantar também. É preciso que antes de tenha cantar, um momento de oração sim, em com casa, certeza. né? Que busque ao Senhor, que ore, que fale com o Senhor, que peça ao Senhor. Felizmente, nós temos vivido num tempo em que é só cantar, né? É Sim. só pregar, é só falar, é só ensinar. Né? E a oração às vezes tem ficado Sim, de lado. Sim, com certeza. Né? Por isso que Então Deus não tem feito muita coisa às vezes, exatamente, né? Por causa disso. Exatamente. Canta até bonito, né? Tem uma voz linda, uma Sabe banda os tons boa, todos, tem né? uma banda excelente e tal, mas a verdadeira adoração não acontece, né? Não surge efeito, por quê? Porque não ora. Exato. Não busca primeiro antes de cantar. Até eu lembro aqui do Salmo 40, né? Que lá o salmista diz assim, falando do Senhor, né? Sim. Diz assim, ele pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor a Deus. Aí diz assim, muitos verão, temerão e confiarão no Senhor. Então observe que o louvor realmente, quando ele tem, né, quando ele é adubado, digamos assim, com a oração, que ele vem diretamente do alto, que você manda para Deus, esse louvor, ele adora a Deus. E, além disso, ele testemunha de Deus, ele fala de Deus e as pessoas aqui se convertem. Exato. Temerão e passarão a confiar no Senhor através de quê? Do louvor. Um louvor que veio diretamente do céu. Então, sempre que se for pregar, que se for cantar, fazer qualquer coisa para Deus, primeiro converse com Ele, né? Peça para Ele a unção do Espírito, a graça de Deus, para que possa realmente aquilo surgir efeito, né? O efeito desejado. É o que vai falar aqui, presbítero, né? No subtópico 2 desse Sim. tópico 2, né? Que não há conflito entre tarefas. Justamente é sobre isso, né? O nosso querido pastor, autor dessa lição, ele fala, não podemos ler em Atos 6 como se o Ministério da Oração e da Pregação estivesse em oposição ao Ministério Social. Sim, né? Os dois precisam andar juntos, não tem essa contradição, né? Onde é considerado o mais espiritual e o outro menos. Isso não existe, né? Tudo faz parte de uma única missão da igreja, né? Então, essa divisão de tarefas, esse conflito entre divisão de tarefas não existe. Tudo faz parte de uma mesma missão que todos nós fazemos parte dessa missão. Sim, com certeza. Ele até diz aqui, da mesma forma, se a igreja se torna apenas um centro social, negligenciando a oração e a pregação, ela perde a sua essência, deixa de ser a igreja de Cristo e, por isso, também falha em sua missão. Então, ou seja, se ela abandonar ou negligenciar uma dessas coisas, ela está deficiente. Ela não está cumprindo com seu papel de igreja, né? Cumprindo, de fato, a missão para a qual o Senhor designou ela aqui na terra. Então, as duas coisas, o irmão até coloca aí, que é cuidar da alma, do espírito, mas também do corpo, né? Cuidar do corpo, alma e espírito. Isso é fundamental a igreja fazer isso. A diaconia, exatamente o que nós estávamos falando antes. A diaconia, como nós já dissemos, é o ato de servir, o ato de ser servo. Isso. Eu lembro que nós já até estamos aqui numa lição aqui, que os discípulos de Jesus estavam brigando, querendo ser o maior, né? Quem é o maior, Senhor, entre nós, que vai ser maior no teu reino e tal? Houve uma discussão entre eles,
E Jesus, depois daquilo, para demonstrar quem era o maior, ele pegou uma bacia, colocou água, pegou uma toalha e foi lavar os pés dos discípulos. Né? Ou seja, você quer ser o maior, faça isso aqui, sirva, né? Vá servir, vai exercer a diaconia, que aí sim você vai ser o maior. Jesus até chegou a dizer, aquele que quiser ser o maior, que seja servo do menor. Então, exercer a diaconia é um ato de servo, é um serviço de fato, é um ato de ser servo, de exercer a função de servo. E isso, como você já falou, é um ato nobre para todos nós. Para todos nós. Quem é pastor, quem é presbítero, Todos quem é somos diácono, quem é apóstolo, seja o que for, deve ser um diácono, ele deve ter a obrigação de ser um diácono, porque o próprio Jesus foi diácono, ele veio para servir, ele disse, né? O nosso pastor presidente sempre enfatiza isso, né? Uhum. Que ele também, por mais que seja pastor, é um diácono. Sim, né? sim. Isso é muito bonito da Com parte certeza. dele. Porque hoje nós vivemos um tempo em que está invertido essa questão do diácono. Sim. Porque o cargo de diácono está acima da função de diácono. Sim. E nós percebemos aqui, em Atos 6, que a função de diácono estava acima do cargo de diácono. Sim, né? com certeza. A função ela falava mais alto do que o cargo. Hoje não. Hoje muitos acreditam que por ter o cargo de diácono já não precisa mais servir nada na igreja, já não precisa atuar mais em nada, porque está uma patente alta, porque algo assim do tipo, né? Não tem mais essa disposição em servir. Sim. Né? Porém, aqui em Atos 6, o modelo que a igreja em Jerusalém seguia era o quê? Era que a função de servir, Sim. ela falava mais alto do que o cargo Com de certeza. diácono. Né? O nome de ser diácono da casa do Senhor. O nome digamos, é o de menos. É o de menos. O importante é a função que você exerce. Exatamente. A grande importância desta função que o diácono exerce. É isso que é importante, né? Isso que é lindo, você vai ver mais na frente, até esses mesmos diáconos aparece, por exemplo, na próxima missão, nós vamos estudar como Estevão, né? Um grande homem de Deus, exercendo, né, o trabalho excelente. Filipe, né? Um grande homem de Deus, levando a palavra, sendo um missionário, sendo um evangelista. E eles eram diáconos. A Bíblia não diz que eles foram consagrados em algum lugar, a presbítero, a pastor, não, eles eram diáconos. E faziam o trabalho igualmente os outros. Exato. Né? Por quê? Porque o importante não é o cargo que você tem, é o que você exerce, a sua função que você vai exercer na obra. Esse é o que é importante, o que você vai desempenhar, a forma de como você desempenha a sua função no reino de Deus. É o que importa na obra do Senhor, né? Eu me lembro, presbítero, quando eu fui separado ao diaconato, né, o pastor que nos separou, o nosso querido pastor Valdemar, ele nos deu uma palavra nesse dia muito forte, né? E ele falou assim, olha, não é agora que termina o serviço de vocês, é agora que começa exatamente, o serviço de vocês. Mas está certo. É agora que vocês vão ter que servir ainda mais a igreja, né? E nós servimos em todo esse tempo diácono e continuamos servindo até hoje, graças a Deus. Né? Sim, então aos dois extremos, há aqueles que menosprezam, né, o diaconato, e aqueles que supervalorizam até demais, acham que, né, que é tão importante. Não, tem que, olha, eu até coloco aqui, infelizmente, há os que enxergam o diaconato como um obreiro de classe inferior. Mas no contexto bíblico, a diaconia é um serviço especial, onde somente pessoas especiais, isto é, com as qualificações bíblicas exigidas, podem trabalhar. Veja que é um serviço tão importante, que veja as qualidades aqui que foram, né? Se fosse um trabalho tão simples assim, pegava qualquer pessoa, qualquer irmão. Não, mas tem que ter um critério. Tem critério e exigências para escolher um diácono, né? Porque vai exercer um trabalho nobre. A Bíblia diz assim, um importante negócio que eles iam exercer, né? Que eles iam fazer. Então, nem se supervaloriza demais para achar que é mais importante que todo mundo, e nem menospreza também, porque é um trabalho de excelência. Quem é diácono deve se sentir realmente privilegiado de exercer essa função, está servindo na casa do Senhor, servindo na obra de Deus, porque servir é um ato muito nobre na obra do Senhor. É nobre. Com certeza. Então vamos aqui já para o nosso terceiro tópico, né, da nossa lição. Isso. Que diz aqui, seguindo os princípios cristãos, diz aqui, privilegiando o caráter. Isso aqui é uma das coisas que eu já falei no começo. O caráter deve ser algo, presbítero Adão,
que sempre tem que ser colocado na balança todas as vezes que vai escolher alguém para fazer a obra de Deus. É algo que tem que estar. Você veja que foi colocado aqui, os apóstolos falaram, primeira coisa, boa reputação. Então não se escolhe ninguém para fazer a obra de Deus que não tenha caráter, que não tenha boa reputação, né? É o primeiro passo. É o primeiro passo. É crente, tem boa reputação, tem um bom caráter, tem uma boa índole. É o primeiro passo que foi exigido pelos apóstolos aqui. Diz aqui, nas exigências das qualificações exigidas do exercício do diaconato, o caráter ganha ênfase, né? Exato, é isso que é importante na igreja atual, em compreender, porque a igreja cresceu muito, Sim. né, se desenvolveu muito, e infelizmente, né, existem sempre as escolhas que não são bem assim adeptas ao cargo, né? Mas é importante entender e compreender por quê? Porque às vezes a pessoa canta bem, então ela é separada para alguma coisa porque canta bem, mas às vezes não tem o caráter que deveria ter. Sim. Né? Às vezes a pessoa prega bem ou tem um ensinamento bom, aí por conta daquilo a pessoa é separada para algum cargo, né? E não se olha o caráter também da pessoa. Sim. Então a igreja em Jerusalém ela é bem enfática em dizer que eles, os apóstolos, olhavam e privilegiavam o caráter da pessoa. Com certeza. O caráter do varão, o caráter da pessoa, se tinha boa conduta, se era cheio do Espírito Santo, se era dotado de sabedoria. Tudo isso eram escolhas, né, a serem feitas ali, portanto, pelos apóstolos. E isso nos chama muita atenção, principalmente para a igreja nos tempos atuais. Sim, com certeza. Então nós temos, como você já falou, nós temos aí no meio evangélico, e isso a gente precisa admitir, né, que infelizmente nós tendo até pastores, né, que se dizem pastores, que estão aí, né, até nas redes sociais, e que de vez em quando a gente vê as notícias dos escândalos, né, que cometeram. Por quê? Porque são escolhidas pessoas que não têm boa reputação, que não têm um bom caráter, aí pega de qualquer jeito, faz de qualquer jeito, coloca lá qualquer um, aí depois está aí os escândalos, está aí os problemas. O que os apóstolos queriam evitar era exatamente isso, que estava querendo evitar. Pessoas de saber, bom caráter, boa reputação, que fossem sábios. Sabedoria, aqui no exemplo, aqui não quer dizer conhecimento. Conhecimento é uma coisa. Ser um grande conhecedor, que tem pessoas que são assim, que até tem bastante conhecimento, mas não tem sabedoria. Não consegue exercer a sua função com sabedoria. Então, o que os apóstolos pediram aqui é que as pessoas fossem sábias. Isso. Sabedoria. Eles não cobraram aqui que tivesse muito conhecimento, formação. Claro que em nossos dias hoje isso é indispensável, mas é importante ter muito conhecimento, Agora, tem que ter boa reputação, bom caráter e ter sabedoria no exercício da sua função, né? Exatamente. Tanto que os apóstolos eles pedem para os discípulos equilibrarem a pregação da palavra, né, com o trabalho social e com a oração. Justamente porque tudo precisa estar equilibrado. Não é porque uma pessoa prega muito que ela está fazendo o trabalho de forma correta, a sua missão de forma correta, não é porque você tem muito conhecimento que ela está apta para fazer aquela função. Tudo tem que ser forma de equilibrada. Né? E os apóstolos orientam os diáconos a fazerem isso aqui. Eu achei interessante, nesse subtópico aqui, que diz assim, a palavra boa reputação traduz o termo grego martírio, que significa testemunha, né? Ou mártir, né? Quer dizer que uma pessoa autêntica, honesta, correta e que não negocia valores para exercer a função da diaconia. O senhor citou dos escândalos que nós temos vivido. Nessa semana mesmo nós passamos um escândalo um pouco complicado, né, em relação a isso. Mas isso aqui é muito importante para a Igreja do Senhor. Se todo cristão conseguir entender, né, que ele precisa ter boa reputação, atitudes corretas e não negociar os seus valores, né, para exercer qualquer tipo de função, a igreja hoje estaria muito melhor do que nós já estamos. Sim, com certeza. Porque nós estaríamos aí focando em ganhar mais almas para o reino do Senhor, tentando minimizar um pouco os problemas da igreja
e conseguindo alcançar mais almas para o reino do Senhor. Né? Sim, com certeza. Aí o próximo aqui diz assim, exercitando os dons. Aí, então, sim, já falamos da boa reputação, né? Sabedoria, mas aí entra em cena também aqui a questão dos dons, que ele vai dizer aqui, essas pessoas encarregadas da diaconia na igreja, além da existência de boa reputação, devem ser cheias do Espírito Santo e de sabedoria. Defender a boa ortodoxia, isto é, a doutrina correta, era importante, mas incompleta. Era necessário que essas pessoas também fossem cheias do Espírito Santo e de sabedoria. É possível uma pessoa ser ortodoxa, eticamente irrepreensível, contudo, não ser quebrantada e nem possuir fervor espiritual. Da mesma forma, é possível uma pessoa exercer os dons, contudo, não ter sabedoria nenhuma. Uma coisa não pode funcionar sem a outra. O ideal de Deus é que o cristão viva corretamente exercitando os dons espirituais com a sabedoria no exercício da diaconia. É o que nós estamos falando aqui, né? Sim, sim. Observe que tem que andar junto as duas coisas. Como você acabou de falar ainda agora. Não é porque o cabra, né, tem muita ortodoxia, conhece muita doutrina, né, sabe ensinar muito bem, mas não é cheio do Espírito Santo, ele não vive o fervor espiritual, ele não é impactado pelo Espírito Santo, ele não tem, né, esse fervor dentro dele. Então ele tem muita doutrina, mas não tem fervor espiritual. Você vê isso na carta à igreja de Éfeso, né, quando foi escrita no Apocalipse. Foi uma das coisas que Deus denunciou. O Senhor mandou João escrever, né? Exatamente isso. A igreja de Éfeso deixou esfriar o primeiro amor. Só que eles tinham muita doutrina lá. A Bíblia diz lá que eles colocaram, aqueles que se dizem apóstolos e não são, colocaram à prova, né? Julgaram e colocaram à prova. Ou seja, eles reprovaram aquelas pessoas, porque tinha muita doutrina, muito conhecimento. Mas não tinha fervor espiritual mais. Isso havia esfriado, apagou o fogo do Espírito, né? Então, o Senhor cobra deles isso. Quando você vai para a carta a Tiatira, aí já é o contrário. A carta a Tiatira tinha muito fervor espiritual, tinha muito fogo, mas não tinha doutrina. Não tinha ortodoxia. Então é isso que o irmão está dizendo aqui. Se ficar apenas com uma dessas coisas, está incompleto. Tem que ter as duas coisas. Boa reputação, doutrina, ortodoxia, mas Espírito Santo, fogo do Espírito Santo, fervor espiritual. Exatamente. Tem que ter. É muito importante o autor, o pastor José Gonçalves, né? Tratar justamente desse assunto, né, sobre o fervor espiritual e o conhecimento andarem juntos, né? Porque o cristão, quando ele lê a palavra de Deus, ele precisa primeiro se identificar a sua vida pessoal dentro da palavra que ele está lendo, que ele está estudando. Às vezes tem pessoas que leem, que estudam só para transmitir. Sim, para ele não serve. Não serve. Para ele não serve. Para ele não é uma correção, para ele não é uma exortação. Então, ao estudar e ao ler a palavra de Deus, por mais que você vá transmitir, né, a gente está estudando aqui essa lição de número 7, se eu não me engano, se não me falha a memória, quando eu a estudei, presbítero Elias, eu fiquei refletindo, perdão, a lição número 6, né? Que fala sobre a mentira, eu fiquei refletindo na minha própria vida. Sim, eu também. Uma lição que todo mundo ficou refletindo. Será que eu ando mentindo? Será que eu ando omitindo? Será como é que está a minha palavra? Será que eu falo e cumpro? Sim, né? Com certeza. Então, tudo isso precisa ter uma avaliação a nosso respeito, a nosso próprio respeito, a nossa vida pessoal. Quando se estuda a Bíblia, né? Exatamente. Então, é o ideal de Deus, né? O comentarista aqui que é o ideal de Deus para o cristão, que ele viva corretamente e exercitando aquilo que ele aprende, que ele lê na palavra do Senhor. Com certeza. Aí o irmão acrescenta ainda aqui a questão da sabedoria, né? Sim. Então, é outra coisa, outra função indispensável, a sabedoria. Então, boa reputação, cheio do Espírito, tem o fervor espiritual, tem a ortodoxia, a doutrina, mas sabedoria. Porque, como eu já disse aqui, a sabedoria, ela é algo importantíssimo. Ela é algo que faz a diferença, né? Você observa que a história de Salomão, né? Quando ele foi lá resolver a questão
das duas mulheres, ele exerceu a sabedoria. Aquilo ali não era conhecimento, não, sabedoria. Ele soube resolver aquele problema de maneira sábia. Então, nós temos que ter sempre em mente isso, que na hora de resolver um conflito, na hora de resolver um problema, aí exige sabedoria de nós. Exatamente. Sabedoria para poder resolver o problema e não, como eu já disse, arrumar mais outro em detrimento daquele. Isso. Então, nós estamos chegando aqui à conclusão do nosso podcast, a nossa lição. Nós vamos ler aqui a conclusão, para nós fechar aqui o assunto, que diz assim: aprendemos nesta lição a importância do serviço cristão. A igreja espiritual é também social, que isso fique bem claro para os nossos alunos, para os nossos professores, para os nossos coordenadores, para todos aqueles que vão assistir esse podcast. Igreja é composta dessas duas coisas. Obra de Deus é composta dessas duas coisas, espiritual e serviço social. Devemos nos dedicar tanto ao ministério da oração, da pregação, como também assistência aos mais necessitados. A igreja que cuida da alma, que eu falei ainda agora, né, deve cuidar também do corpo. Deus não é glorificado na desgraça de ninguém. Se há um necessitado em nosso meio, e há, ele coloca aqui, né, ele faz uma afirmação, e realmente existe, sempre tem, sim, devemos considerar os princípios bíblicos ensinados nessa passagem das Escrituras para alcançá-lo. Assim, a igreja cresce como igreja de Deus e o Senhor é glorificado. Aleluia. Né? Deus. Então, é uma grande reflexão para todos nós. Sempre, Jesus mesmo falou, né? Os pobres sempre terão convosco, né? Jesus disse. Então, os pobres, os necessitados, sempre vão estar entre nós. Então, o que nós temos que fazer? Fazer o que está ao nosso alcance. Isso. Não, mas eu não posso ajudar todo mundo. Claro que não pode. Mas tem até um ditado que diz aí, a gente não é tão rico que não precise de ninguém, de alguém, né? E nem é tão pobre que não possa ajudar alguém. Exatamente. Então, você sempre vai precisar de alguém e também sempre pode ajudar alguém. Não é possível, né? Sempre a gente pode. Então, essa é uma lição muito importante para todos nós. Nós possamos meditar nisso, refletir e sempre estar atento de que o serviço social vai estar sempre à nossa disposição para nós fazer. Sempre a gente vai estar tendo a oportunidade de exercer o serviço social também, né? Exatamente. Que nós, como servos de Deus, né, como cristãos, como servos do Senhor, nós possamos despertar em nós o lado social também. Sim. Né, que possamos despertar. Às vezes nós somos muito quatro paredes, muito festa, muito coisa, muitas outras coisas mais. Esquecemos um pouco das almas que estão necessitadas. Né? Sim. Que nós possamos, a partir dessa lição, e essa lição serve para isso, né? Sim, para despertar, claro, para nos despertar. Né? Que possamos, a partir dessa lição, tomar atitudes sociais para aqueles que precisam, para aqueles que necessitam, e eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a sua casa, a sua família, a nossa casa, a nossa família, e continuaremos sendo bênçãos nas mãos do Senhor Jesus. Amém, em nome de Jesus. Então, é isso. Nós queremos já agradecer a Deus e a você que está assistindo e que vai assistir esse podcast. Que Deus continue abençoando aos nossos coordenadores, professores, querendo lhe convidar para a escola dominical, que você possa participar, que você possa ser um aluno da escola dominical na sua igreja, na sua congregação. Matricule-se e venha estudar essas riquezas sagradas que Deus tem para todos nós. Presbítero Adão, também agradecemos ao Senhor, que Deus abençoe. Muito obrigado. A paz do Senhor. Paz do Senhor a todos, Deus abençoe, uma boa aula para todos. Amém, Deus abençoe.